Em 2019, o Brasil possuía o terceiro maior rebanho equino do mundo, com cerca de 6 milhões de animais, perdendo apenas para países como China e México. A atividade movimenta anualmente cerca de 16 bilhões e meio de reais, gerando cerca de 3 milhões de empregos nacionalmente. No ano de 2019, a Associação Brasileira dos Criadores dos Cavalos Manga Larga Machador possuía cerca de 17.500 associados. No ano de 2018, foram realizados 393 leilões, movimentando cerca de 127 milhões de reais dentro da raça Manga Larga Machador. Já na raça Quarto de Milha, o ano de 2019, somente no mercado de compra e venda de animais, movimentou cerca de 300 milhões de reais, segundo a Associação Brasileira dos Criadores dos Cavalos Quarto de Milha. Assim como estes animais têm inúmeras finalidades, seja elas trabalho, lazer, esporte, a tendinite é uma das principais afecções dos equinos, principalmente em animais atletas e também em animais que trabalham com transporte de cargas, assim causando inúmeras perdas econômicas. Neste trabalho, saberemos o que é a tendinite e o seu tratamento regenerativo. A tendinite é definida como a inflamação dos tendões e pode ser causada por um esforço excessivo, gerando sobrecarga no tecido. A tendinite geralmente ocorre mais nos tendões flexores em relação aos demais, principalmente no flexor digital superficial e no flexor digital profundo. Em relação à sua patogenia, o trauma nos tendões pode ser por hiperextensão, produzindo lesão microscópica, ou por ação traumática aguda, o que gera lesões macroscópicas como o rompimento do mesmo. Respostas degenerativas caracterizadas por exudação e de reparação caracterizadas por granulação ocorrem em toda ação traumática dos tendões, seja ela micro ou macroscópica. Esses processos estão relacionados por presença de vascularização proveniente dos músculos, ossos, bainhas sinoviais ou paratendão nos tendões que não possuem bainha. A tendinite tem como sinais clínicos a claudicação, aumento da temperatura da região, dor à palpação, mesmo que superficial, se iniciam logo após o trauma. Além do acometimento dos tendões, pode haver lesão no músculo interósseo, o que caracteriza uma afecção chamada desmite interóssea. A claudicação, no entanto, não é obrigatória, pois ela está relacionada com o grau da inflamação do tendão. Mas após a atividade física, a claudicação é mais fácil de ser observada, podendo ser avaliada e quantificada, estabelecendo-se o tratamento mais adequado. Entre os meios diagnósticos da tendinite estão inclusos a anamnese completa, exames físicos e exames complementares como ultrassonografia, termografia, radiografia, ressonância magnética e bloqueios perineurais. Na anamnese, devem ser coletadas informações relacionadas ao histórico do animal e principalmente ao histórico da lesão. Posteriormente, é feito o exame físico, incluindo inspeção, palpação e manipulação do membro. Primeiramente, a inspeção do membro é feita com o animal em posição quadrupedal, analisando os ângulos, conformações e distribuição de peso, realizando-se em seguida o exame com o animal em movimento. Na palpação dos tendões, é importante verificar a temperatura local, aumento de volume e presença de dor. A palpação tendínea deve ser realizada com o membro em apoio e em flexão passiva. Os diagnósticos diferenciais para a tendinite são a desmite de suspensório, desmite inferior, desmite plantar longa, tenossinovite primária não infecciosa, síndrome do ligamento anular palmar e plantar e principalmente lesões de sesamoides.
Para o tratamento da tendinite, não somente da forma convencional, também da forma regenerativa, deve-se levar em consideração o estado em que a enfermidade se encontra no animal. Geralmente, nesses tratamentos convencionais são usados medicamentos como anti-inflamatórios por via sistêmica, como fluoxetine e fenilbutazona, ou corticoides, a triancinolona e a dexametasona, durante um período entre 5 e 7 dias. Também pode-se utilizar, associado ao tratamento medicamentoso, duchas de água fria, tendo uma duração máxima de 20 minutos, associados com bolsas de gelo, com uma aplicação de 10 minutos, tendo intervalo entre aplicações de 15 minutos, entre 6 e 12 horas, e também realizar massagens no membros com algumas substâncias heparinoides, como a associação ao DMSO 20%. A chamada medicina regenerativa tem como objetivo tratar doenças degenerativas e lesões traumáticas através do transplante de células precursoras do próprio animal ou de doadores compatíveis, visando o direcionamento e ampliação do processo de reparo dos tecidos lesados por um tecido mais próximo ao original, promovendo uma regeneração e não apenas uma reparação do mesmo. O grande diferencial é que no tratamento convencional, a cicatrização do tendão flexor digital superficial, por exemplo, ocorre pelo processo de reparação, resultando em uma estrutura com uma elasticidade diminuída em relação à original e assim podendo ter recidivas. Já no tratamento regenerativo, a cicatrização ocorre pelo processo de regeneração dos tecidos, assim podendo reduzir entre 30% e 40% o retorno dos animais às atividades esportivas em que o mesmo era destinado. O implante autólogo tem sido o tratamento de escolha, sendo assim a medula óssea e o tecido adiposo as localizações de coleta de eleição, devido à baixa incidência de lesão do local manipulado e a possibilidade viável de coleta em cavalos adultos. Um fato que se deve levar em consideração é que o médico veterinário responsável pela aplicação da terapia celular tenha experiência suficiente e qualificação para se ter uma coleta de eficácia, a criopreservação adequada das células, a viabilidade celular e o implante, assim podendo ter uma maior taxa de eficácia no processo. Um equino quarto de milha com 10 anos de idade, macho, com peso de 450 kg, onde a sua atividade principal era a vaquejada, apresentava claudicação grau 4. Pós-palpação do membro e ultrassonografia realizada como exame complementar, foi diagnosticada a ruptura de tendão flexor digital superficial, comprometendo quase que por completo o tendão, cerca de 90%. Inicialmente, o animal foi tratado com fenilbutazona durante 7 dias, na frequência de uma vez ao dia, juntamente com a realização de ultrassom terapêutico, ducha, crioterapia e magnetoterapia por um mês, associado a uma infiltração intralesional de células-tronco guiadas por ultrassom, em uma única aplicação. 15 dias após a aplicação das células-tronco, foi instituída à volta do mesmo a realização de exercícios controlados. Após 6 meses da lesão, o animal estava sendo liberado para a volta das atividades esportivas que o mesmo exercia. O plasma rico em plaquetas, que tem como origem o sangue, possui o intuito de se obter, através da centrifugação do sangue, o plasma, que nele contém altos fatores de crescimento, que possui função importantíssima na regeneração dos tecidos. A utilização do plasma rico em plaquetas no tratamento de lesões em equinos já se notou que tem um efeito de reduzir os sintomas como edema, claudicação, sensibilidade dolorosa e calor do membro afetado. Outro ponto que se notou foi a neovascularização da região e reorganização das fibras dos tendões no caso de tendinite, mas sempre é importante ressaltar
que precisa se realizar novas pesquisas para se comprovar a eficácia do PRP. Em um relato de caso encontrado na literatura, uma égua da raça crioula de 6 anos apresentou claudicação de membro pélvico esquerdo, onde, por exame ultrassonográfico, se diagnosticou a lesão nos tendões flexores digitais superficial e tendão flexor digital profundo. Inicialmente foi instituído o tratamento convencional medicamentoso, com a administração oral de cetoprofeno-SID e posteriormente 3 aplicações intralesionais de PRP, e no dia seguinte às aplicações foi realizada a massagem tópica com DMSO e crioterapia. As aplicações de PRP foram guiadas por ultrassom e sendo realizadas em 5 pontos equidistantes ao longo da lesão em ambos os tendões. O PRP se mostrou uma terapia alternativa nesse caso, visto que o mesmo trouxe em um período de 1 mês a redução dos sintomas e a cicatrização parcial dos tendões afetados pela tendinite. O prognóstico para o tratamento das tendinites pode ser ruim, pela dificuldade que se tem em restaurar a integridade do tecido tendíneo e retornar à sua função anterior. Mesmo com o processo cicatricial formado, o tendão acaba perdendo a sua função. Mas vimos que se associarmos o tratamento convencional ao tratamento regenerativo, o tendão pode ter a sua função normal restaurada, assim o animal podendo voltar a competir e a fazendo os seus afazeres que sempre fez. A prevenção da tendinite está diretamente relacionada com a redução dos fatores de risco, casqueamento adequado e preventivo, além de evitar superfícies perigosas para os animais. Ainda é importante ressaltar que os equinos têm treinamento regrado, com frequência de lesões nos tendões. Devem ser observados rigorosamente, empregando-se cuidado pós-treino, como duchas e colocação de ligas nos membros. Para a prevenção, é necessário manter os animais que são frequentemente acometidos por lesões tendíneas em observação minuciosa e constante. É importante a realização de uma rotina de treinos metódica com estes animais, que devem receber, após as atividades, duchas nos membros para prolongar sua vida atlética. Além do mais, para a redução da tensão de tração sobre o tecido, pode ser utilizada a ferradura de trabalho talonada. Ao término dessa revisão bibliográfica e desse vídeo, podemos concluir que, quanto às células-tronco quanto o PRP, são terapias complementares que, sempre que associadas às terapias convencionais, podem induzir os tendões a terem uma recuperação quase que por completa, e assim possibilitando que os animais retornem às suas atividades, sejam elas de lazer ou de competições. Ainda que seja algo relativamente novo na medicina veterinária, as pesquisas indicam que o tratamento regenerativo veio para inovar a medicina veterinária, trazendo alternativas de tratamento que não sejam os tratamentos convencionais. Com as pesquisas em andamento, acreditamos que daqui a alguns anos a terapia regenerativa será mais difundida aqui no Brasil.